O que é AVC e como evitá-lo? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Inteligência em Peru 1 de 2025, segundo a Tech Radar. Altair, hoje temos uma pergunta que é uma desculpa para a gente fazer um episódio fazendo parte da campanha Todos pelo Pirula, Altair. Exatamente. Esse é um dos episódios de saúde pública, né? A gente tem alguns. Por exemplo, teve um episódio sobre colesterol. Mas o Naruhodo às vezes tem episódios de saúde pública, assim, informativos. Foi uma fatalidade que aconteceu com meu grande amigo Pirula, que já conheço há mais de uma década, assim. É uma oportunidade de falar isso, né? Falar sobre AVC, todo problema é uma solução. E atrair a atenção para essa coisa muito prevalente, a segunda causa de morte no mundo. Todos nós estamos suscetíveis, assim, nesse sentido. Mas para não deixar o povo desesperado, que isso é muito importante, né? Ter o povo meio, ai meu Deus, vou morrer. E não é assim também. Tem muito que pode ser feito, mas é aquela coisa de você fazer por você mesmo todo dia um pouquinho, sabe? Em vez de buscar uma solução mágica. Então, se as pessoas ficam pensando, eu quero uma solução mágica pro meu problema para não ter que pensar. Aí não vai funcionar mesmo. Essa solução não existe. Não existe. É consistência e persistência e observar o resultado do seu comportamento por ele mesmo. Então é uma ótima oportunidade para falar sobre isso, assim. Desde já, mando todo o apoio ao Pirula, a pessoa dele, a todos os familiares e amigos, assim. É uma coisa triste, mas é algo que temos que usar isso para fazer uma limonada, né, Kim? É isso daí, né? A gente começa então mandando aquele abraço pro nosso amigo Pirula. Aliás, Pirula, né? Eu vou aproveitar inclusive para te cobrar publicamente aqui, tá? A data da gravação do nosso Naruhodo Entrevista. Aguardo você pra gente retomar isso. Ah, com certeza. Já tá na fila há muito tempo. É isso aí. O e-mail tá aí, né? Para quem a gente agradece, inclusive, né? Para dar esse gancho para nós, veio do Elton Cordeiro de Farias, que é funcionário público e mora em Lagedo, Pernambuco. Um abraço pro pessoal de Pernambuco. Ele diz o seguinte: eu tenho enxaqueca desde crianças e elas só passam, na maioria das vezes, ao tomar um analgésico e deitar em um quarto todo escuro. Eu estava mexendo nas redes sociais e me deparei com a seguinte informação: enxaqueca é fator de risco para infarto e AVC. Gostaria de saber o quanto isso é real e o tamanho do risco. Existe também alguma cura eficaz para enxaqueca? Além disso, eu estava mexendo nas redes sociais e me deparei com a seguinte informação: dormir sem escovar os dentes aumenta o risco de infarto e AVC. E gostaria de saber o quanto isso é real e o tamanho do risco. Sou grande fã de vocês e acompanho desde o Naruhodo de 2017. E foi o Naruhodo que me fez entrar no mundo da podosfera. Ô Elton, muito obrigado pelo seu e-mail. Obrigado pela audiência desde 2017. E Altair, vamos falar então sobre AVC, usando como ponto de partida esta mensagem do Elton, Altair. Isso. Falando assim, diretamente as perguntas do Elton, né, nosso amigo, existe uma associação entre AVC, risco para AVC e a enxaqueca, mas a gente vai ter um episódio específico sobre enxaqueca. Tem um episódio lá atrás, não sei se você lembra, Kim, que é sobre por que temos dor de cabeça, como é que funciona a dor de cabeça. Sim. Faz parte desse grupo de episódios que são de utilidade pública, né? Está prometido, eu sei que eu prometo e eu vou atrás. Tem que ter um episódio sobre fibromialgia e um episódio sobre enxaqueca, tá? Estão no caminho. É que a literatura é vasta. Se você olhar a quantidade de artigos que tem aqui, por exemplo, nesse episódio, é bem grande. Tem bastante coisa sobre AVC. E aí, assim, não é por falta de artigos. É que a ideia é ler todos e ir consolidando mesmo as coisas. Demora um pouco. Tem certas inconsistências na literatura. Mas o que dá para afirmar é que, assim, se você tem enxaqueca, e aí depende do tipo de enxaqueca, tem um específico que é a enxaqueca com aura. A aura é quando a pessoa, antes de ter a enxaqueca, ela vê luzinhas, ou tem alguma alteração de visão, algo do tipo. Essa enxaqueca ela é um pouco mais associada com o risco de acidente vascular cerebral. Mas antes, a gente tem que definir o que é o AVC. Uhum. E aí, retomando o episódio sobre dor de cabeça, eu convidei o nosso amigo, o Dr. Fabiano, que é neurologista. Sim. Então, quando você
é acometido por um AVC, algo do tipo, o primeiro profissional médico que você tem acesso é o neurologista. Ele que vai dar o primeiro suporte ali, tanto sobre as características do AVC, sobre o que pode ser feito a posteriori. Uma coisa importante é separar AVC de infarto. Eles fazem parte do mesmo sistema, mas são um pouco diferentes, né? O infarto é diretamente ligado ao coração, ao miocárdio, né, que é o principal músculo do coração, e o AVC é ligado ao cérebro, propriamente. Então, para o infarto é o cardiologista, para o AVC é o neurologista, mas eles trabalham em parceria. E um pode influenciar o outro. Problemas do coração podem gerar AVC e vice-versa. Então, eu gostaria de convidar, mais uma vez, agradeço desde já o Fabiano, que eu pedi para ele um áudio falando um pouco sobre as características gerais do AVC, e a gente pode fazer discussões a partir daí. Então, por favor, para quem não conhece, apresente o Fabiano. É isso aí, doutor Fabiano, uma simpatia que eu entrevistei há pouco tempo para o Naruhodô Entrevista, vai pro ar em breve. Isso. Fabiano Molim de Moraes, ele é médico pela Universidade Federal do Espírito Santo, neurologista formado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, médico assistente do Departamento de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestre e doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Vamos ouvir então o Fabiano. Olá, Altair. Olá, Ken. Olá a todos os ouvintes do Naruhodô. Falar um pouquinho então sobre AVC, né? Sobre acidente vascular cerebral. O nome já é interessante porque ele já tem dois erros: o acidente e o cerebral. Acidente faz pouco sentido porque o AVC não é aleatório. Para a grande maioria dos casos, a gente consegue saber até de antemão as causas. Então isso é uma dica e um dado muito importante. A grande maioria dos AVCs, sejam eles isquêmicos ou hemorrágicos, a gente tem prevenção e tendo uma saúde em qualquer faixa etária adequada, a gente consegue sim prevenir a grande maioria dos casos. E o segundo é cerebral. Porque, na verdade, o AVC, por conceito, pode envolver outras áreas que não são o cérebro, como o tronco, como a medula e como a própria retina, que, do ponto de vista embriológico, é cérebro. Mas voltando um pouquinho para os tipos de AVC, né? Então, muito grosseiramente, a gente tem dois tipos. O isquêmico, onde grosseiramente eu tenho entupimento dos vasos, e o hemorrágico, onde há uma ruptura do vaso, seja dentro do cérebro, seja fora do cérebro. A gente vai ter subtipos de cada um deles, mas, grosseiramente, é assim que a gente pensa, é assim que a gente divide o AVC. O interessante e o importante é que o AVC, como eu falei anteriormente, tem perspectivas de prevenção, e essas prevenções podem ser, por exemplo, primordiais, que a gente chama. É quando eu tenho uma cidade menos poluída, uma cidade com calçadas melhores para que eu possa andar, uma sociedade que tenha menos ultraprocessados e eu tenho menos obesidade e, portanto, possa ter menos fatores de risco como diabetes e hipertensão que vão levar o AVC isquêmico hemorrágico. Eu posso ter prevenção primária, quando eu tenho hipertensão e trato direitinho. Eu posso ter prevenção secundária, já tive um AVC e como é que eu evito ter de novo, seja isquêmico, seja hemorrágico. E o importante também é que a reabilitação faz diferença e ir ao pronto-socorro rápido, tanto com o isquêmico quanto o hemorrágico, é muito importante, porque hoje, felizmente, nós temos tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico condutas que fazem diferença, condutas que reduzem morbidade e mortalidade. Para o isquêmico, a gente tem a trombólise química, que é quando eu injeto uma substância no sangue para poder quebrar esse trombo que está no seu cérebro, ou a trombectomia mecânica, quando eu vou com cateterismo, eu vou com catéter dentro do seu cérebro e ou aspiro ou retiro o trombo que está entupindo. E para hemorragia, tanto a hemorragia fora do cérebro como dentro do cérebro, tem várias medidas importantes, desde o controle da pressão, do açúcar, temperatura e etc. Então, o AVC hoje é um tema muito importante, muito quente na neurologia, na medicina, porque nós temos uma competência muito grande de prevenção e também temos uma potência muito grande de tratamento. E, portanto, é um assunto que definitivamente vale a pena ser discutido, especialmente num canal tão especial como o Naruhodô. Um abraço a todos, até a próxima. É isso aí, Altair. O que você pode dizer aí para complementar a mensagem do Dr. Fabiano? Muito didático, né? É, ele é. Então fez um ótimo resumo assim, das características ligadas ao AVC. A gente vai estressar um pouco mais algumas coisas do que ele comentou. A primeira coisa a gente tem basicamente dois tipos de AVC, né, como ele comentou, que é o isquêmico e o hemorrágico. Essas são distinções bem gerais, assim, tá? Então, tecnicamente, assim, para o cardiologista, o neurologista, faz diferença essa distinção e tem outras diferenças menores. A analogia que eu quero fazer é, por exemplo, imagina que você comprou uma casa nova e essa casa é nova.
e você construiu ela desde o... Vamos imaginar o melhor cenário. Você comprou o terreno e construiu a casa, tá? E aí não te falta dinheiro. Então você fez a casa do melhor jeito que você pôde, tá? Então a casa tem uma boa construção, tem uma boa hidráulica, elétrica, tá do jeitinho que você quis fazer. Por melhor que seja a construção dessa casa, uma hora vai dar algum vazamento. Vai dar um ruim. Porque tem que trocar alguma coisa, tipo, sei lá, o cotovelo lá, por alguma razão qualquer. Isso eu acho a coisa mais louca do mundo, né? Você tá lá dentro da sua casa e de repente tem uma parede e aparece um vazamento. Mas como é que apareceu o vazamento? Ah, o cotovelo quebrou. Mas como é que o cotovelo quebra na parede parada? Né? Teve um terremoto na casa? Então é estranho, essas coisas acontecem. Mas acontecem. Claro. Então, a analogia a ser feita é assim, você até pode ter uma boa estrutura física, mas você é como se fosse um sistema mesmo, né? Alguma hora dá um BO, sabe? Tem desgaste de materiais, né? Isso, é tudo. Né? E aí, diferentemente da casa que você pode quebrar a parede e substituir, né? Basicamente, um AVC é um problema na hidráulica. Assim, por alguma razão, né? Na hidráulica do sangue do corpo. E aí, essa hidráulica pode ser porque tem um cano entupido, ou pode ser porque um cano rompeu e vazou. E aí seria a diferença do isquêmico e do hemorrágico. O isquêmico é quando você tem um trombo, e aí esse trombo entope uma veia ou uma artéria, e o hemorrágico é quando a artéria estoura, e aí o sangue sai, né? Então o nosso sistema circulatório, o sangue fica fechado dentro de um sistema, como se fosse o esquema hidráulico de uma casa. Você tem a caixa d'água, tem os canos, e aí a ideia é que a água não saia, né? É a mesma ideia, tá? A análise é a mesma. E aí, assim, existe o nosso sistema circulatório tem ele não são canos que saem diretamente. Eles formam um círculo. Então, por exemplo, imagina o seu corpo como se fosse um retângulo, né? E aí tem todo o sistema circulatório que irriga o cérebro e o resto do corpo. Esse sistema, no meio, ele tem um círculo, que é um grande cano no meio, circular, e desse cano circular vai saindo os caninhos menores, tá? Então, como se fosse um sistema desse tipo. Esse círculo é chamado círculo de Willis, né? E aí esse círculo de Willis, ele é presente em réptil, a partir dos répteis para frente, réptil, mamífero e ave, o sistema circulatório tem a mesma estrutura, assim. Então, embriologicamente, nosso sistema circulatório é bem antigo mesmo, assim, é uma estrutura que funciona bem. A partir de um centro circular, você vai tendo vascularização para outras áreas, tá? Certo. E eventualmente pode dar um ruim. Então, assim, os tipos de AVC, você tem os AVCs anteriores totais, os lacunares, os posteriores, que aí depende do local ali do círculo de Willis onde teve o vazamento, né? Se é uma coisa mais no círculo de Willis ou se é mais externa, assim. Então, essas são as diferenças mais técnicas. Mas como o Fabiano bem comentou, boa parte dos AVCs é possível prevenir, assim. Só que aí o que a pessoa pensa como prevenir? Aí veio a questão da divulgação científica. As pessoas pensam prevenção como se fosse algo mágico. Tem alguma coisa que eu posso fazer que vai impedir 100%? Não. Né? Porque, de novo, é igual a casa. Eu posso cuidar bem da minha casa, deixar ela limpinha, fazer as manutenções. Vai durar mais tempo? Vai. Mas alguma hora vai dar ruim? Vai também. Né? Porque o tempo passa. E é isso. Simples assim. Mas, quanto melhor você cuidar da sua casa, caso dê um problema, vai ser muito mais fácil de arrumar. Sim. Porque você vai saber os pontos de fragilidade e também você vai ter uma atenção maior. Você vai conseguir atender de forma mais rápida quando tiver o problema. Então, eu acho que essa analogia da casa ajuda muito. Ou do seu carro. Você não faz manutenção do carro. Uma hora dá um chabu, em geral vai ser um chabu grande. Porque você não tá trocando óleo, você não tá vendo o carro, né? Sim, Você não tá fazendo aquela revisão anual. Isso, né? exato. E aí tem gente que é um Corolla, que o carro não quebra nunca, tipo um Etios, sabe? Que o carro anda 1 milhão de quilômetros. Tem gente que é assim, mas tem gente que é um Fusquinha, né? E aí tem que ficar olhando. Faz parte, é assim mesmo. Essa parte é muito importante, assim, da divulgação. Outra coisa é quando a gente apresenta os dados. Então, por exemplo, vou fazer uma outra analogia. Imagina aqui que você tem uma indústria, tá? E você quer prevenir acidentes nessa indústria. Então, é importante que uma indústria não tenha acidentes, né? Mas, eventualmente, pode acontecer algum. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem 2 indústrias, a indústria A e a indústria B. Tá bom. Tá? Na indústria A, acontece 0,8 acidentes por ano. É muito ou pouco? 0,8 acidentes por ano. Parece pouco. É um número pequeno. Não é nem um acidente. A pessoa tropicou, não é um acidente, é só tropeçou. Então, né? Vamos imaginar que é 0,8 na empresa A e é 1,6 na empresa B. 1,6 acidentes por ano na empresa B, tá? Certo. É pouco. São números pequenos. Pouco. Né? Então, por exemplo, quando eu comunico pra vocês assim, falo, ó, a empresa A tem 0,8 acidentes por ano, a empresa B tem 1,6 acidentes por ano. Sim. Dá a sensação que é pouco.
acidente. Então parece que as empresas estão indo bem, tá? Uhum. Outro jeito é eu fazer a razão dessas médias. Eu pego 1,6 divido por 0,8, dá 2. Então, um outro jeito de comunicar é eu dizer que a empresa B tem 2 vezes mais acidentes que a A. Dá mais medo, percebe? Claro. Então, pensa que é um... Porque você dobrou a sua chance de acidente. Isso, só que eu não te falei os números. Eu não te falo as médias. Isso é uma estratégia dos marqueteiros. Ainda bem que não tem aula de estatística no marketing, porque se tivesse, eles usariam isso contra nós, né? Mas aí eles contratam o povo que sabe, né? Principalmente a indústria do cigarro, essas vape, essas desgraças, né? O que acontece? Se eu quero comunicar mais risco para você, eu não uso o valor das médias, eu uso a razão entre elas. Então eu digo assim, que por exemplo, se você é hipertenso, quais são as principais causas do AVC? Tem 2 causas assim diretas: hipertensão e fibrilação arterial, que é o problemas de ritmicidade do seu coração. Se o seu coração não bate num ritmo constante, isso aumenta bastante a chance de AVC, e a hipertensão também, se você tem pressão alta. Então a hipertensão é responsável por mais ou menos quase metade dos casos de AVC. Só que assim, a hipertensão não é porque você teve um dia pressão alta que vai ter, é por tempo. É sustentado. De novo, volto na analogia da casa. Imagina a sua casa, tem lá um problema lá, sei lá, tem um entupimento, vai aumentar a pressão no cano, chega uma hora que o cano rompe, tá? Mas não é de um dia para o outro. Eu tenho hipertensão, né? E sei que eu tomo um remédio diariamente para controlar a hipertensão. Não é você deixar de tomar um dia o remédio... Exatamente. Que vai causar um AVC, né? Agora, se você deixa de tomar por um tempo... Aí você está aumentando as chances. E aí tem outra coisa também. Tomar só o remédio não é o suficiente. Exato. Então, é a mesma coisa. Então, eu fazer a limpeza do cano, mas manter ele entupido, né? Vai dar ruim uma hora, entendeu? As manutenções são coisas... E esse é o problema das pessoas, né? Tem 2 lados. A maneira como você comunica o risco, que eu comunico baseado nas médias ou na razão das médias. Eu dizer que a empresa B tem 2 vezes mais acidentes... faz você ficar muito mais preocupado do que dizer que a média de 1 é 0,8 da outra é 1,6. E essa é a minha bronca, por exemplo, com qualquer coisa baseada em evidência. Que a pessoa não explica pro ouvinte, pro interlocutor, o método de apresentação dos resultados. Só fala assim, ó, pegamos artigos que foram validados por pares, são os melhores artigos possíveis, e aí na hora de apresentar o resultado, como você pode apresentar de 2 jeitos diferentes, você condiciona a tomada de decisão do ouvinte. Porque você não explica para ele o método. Você percebeu que quando eu te apresento as médias, dá uma sensação que tem pouco risco. Quando eu apresento a divisão entre as médias, a razão das médias, o risco é maior. Só que o dado é o mesmo, percebe? Então quando eu te explico o método, e é por isso que eu não posso te explicar a evidência. A evidência é colateral. Se eu te explico o método que eu estou usando, você consegue auditar melhor a minha evidência. Então, você está apresentando razão de médias porque você quer que eu perceba um risco maior. Você está apresentando as médias puras porque você quer que eu atribua um risco menor, seu safado. Mas o artigo é o mesmo, a qualidade é a mesma. Entendeu a safadeza? Então, a ideia é uma educação baseada em método, não em evidência. Se você ensina no ensino médio as pessoas a pensar por razão de média ou as médias, ela vai tomar uma decisão melhor. Do que só chegar e bater na cara dela com o artigo, que ela nem sabe como o artigo foi feito, dizendo, tá aqui, ó, é baseado em evidência. Não adianta nada, vira uma estratégia religiosa. Claro. Percebeu a manha? Então, a ideia é você construir uma educação científica baseada nos métodos. E aí a pessoa audita e transforma aquele resultado na evidência que ela quiser, tá? Para mais ou para menos. E aí, para dados, por exemplo, ligados ao AVC, é muito importante. Porque se eu digo assim, se você fuma, você tem 4 vezes mais chance de ter AVC. Aumenta o risco. Mas na prática isso é quanto? Nas médias, né? No caso da hipertensão, da fibrilação atrial, aumenta muito. Você olha as médias, aumenta bastante. Quando eu falo, e aí tem a ver com o nosso ouvinte, quando eu falo da enxaqueca, se você tem enxaqueca com aura, tem uma chance aumentada de ter AVC. Sim, é 2 vezes maior a chance. Eu tenho enxaqueca, eu não controlo isso, eu não sei porque eu tenho, porque eu vou no médico o tempo inteiro, mas eu continuo tendo enxaqueca, eu vou morrer. Não, você vai, mas não por isso, sabe? A questão é você olhar as médias. Então, por exemplo, quando você pega a média de AVCs de pessoas com enxaqueca, e comparado à média de AVCs em pessoas sem enxaqueca, um é 2 vezes maior que o outro. Mas as quantidades são baixas. As médias são pequenas também. Então tem uma quantidade maior, tem uma razão de médias maior, mas o valor ainda é baixo. Então, por exemplo, se eu tenho enxaqueca com aura, né? Mas eu faço atividade física, eu controlo minha alimentação, eu cuido bem da minha casa, a chance é muito baixa. Sim. Tá? Claro, e aí um outro fator importante é a idade. Com a idade vai aumentando
a chance. Por quê? Porque a casa vai ficando mais velha. E faz parte. É isso. Né? Você pode cuidar muito bem do seu Dodge Dart 74. Um dia ele vai te deixar na rua. Porque as peças são caras, é difícil a manutenção, mesmo que você cuide dele muito bem. Né? Você tem aquele Opalão 8 caneco, né? 6 caneco, vai, uma hora, né? O carburador, sabe? É difícil. Né? Então, faz parte. Tá? Então, assim, vai dar problema. Então, do ponto de vista da divulgação científica, essa coisa de você pensar nas médias ou na razão das médias é algo importante. E outra coisa muito importante é você pensar que prevenção, sobretudo quando você pensa em colesterol, AVC, coisas do tipo, é uma prevenção sustentada. Você tem que mudar e observar o seu comportamento dia a dia. Consistência. Não vai ter bala de prata. Então, e aí é onde mora. Porque, em média, as pessoas são preguiçosas. É muito melhor um xamanismo, não é verdade? Tem uma solução pronta? Toma aqui essa pílula. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. E o povo gosta de vender isso, né? Então aparecem as pessoas lá. Tome vitamina X. Tipo, aí põe uma dose cavalar pro seu xixi ficar mais caro, né? Ou faça tais tipos de tratamento. Vai fazer meu spa, sei lá com o quê, com raios laser, feito por macacos albinos. Não vai funcionar, entendeu? Você tem que mudar o seu comportamento dia a dia, né? É complicado mesmo, Ken. A parte mais importante que eu vejo desse episódio é a questão da comunicação de risco mesmo, sabe? E você saber o que fazer caso dê problema. Então, por exemplo, imagina que na sua casa tem um vazamento. Você descobriu o vazamento lá no banheiro. O que você vai fazer? Você vai procurar alguém, não vai? Vai procurar um encanador, né? E o encanador vai olhar. É a mesma ideia. No caso do AVC isquêmico e hemorrágico, caso você tenha, não tem diferença entre eles na sintomatologia. Então, seja ele isquêmico ou hemorrágico, você vai ter sintomas, né? Quais são os principais sintomas do AVC? Você vai ter algum tipo de paralisia, em geral de metade do corpo, né? Do rosto ou dos braços. Você vai ter uma fraqueza no braço, então tem um teste muito fácil que é pedir para a pessoa levantar as duas mãos, e aí uma ela levanta e a outra menos, ou não consegue levantar. Então isso é muito fácil de ver. Dificuldades de fala. Então a pessoa, por exemplo, perde a palavra. Ou, por exemplo, eu tô conversando com você e, de repente, você não me ouve mais. Ou as palavras ficam emboladas, tá? Isso é muito comum. A visão alterada. Então, às vezes, eu perco visão de um olho, ou um olho fica turvo e o outro não. Tá. Né? E dificuldades de marcha. Às vezes, a pessoa perde um pouco a marcha, né? Esse é o tipo de AVC que acontece mais no córtex cerebral, na área mais externa do cérebro, tá? Que é quando o vazamento ou trombo está numa área mais externa do cérebro. Aí você vai ter problemas de paralisia e tal. Que é a hemiparesia, que é a paralisia de um lado, ou a parestesia. Às vezes você pode ter formigamento, né? Você sente alguma coisa em partes do corpo. Você pode ter também AVC no tronco encefálico, que é mais ligado ao pescoço. E aí é um pouco diferente. Então, o AVC no tronco, você tem um senso alterado de gosto. Você pode sentir gostos que você não... Tipo, por que eu tô sentindo gosto de chocolate sendo que eu não tô comendo chocolate, tá? Você pode ter uma pálpebra, uma das suas pálpebras cai e a outra não. E você pode ter um olho se mexe e o outro não. Né? Esse é um tipo de AVC mais ligado ao tronco encefálico. Você pode ter menos reatividade à luz, por exemplo. E aí você pode ter uma alteração, né, do funcionamento de um músculo muito importante do rosto, que é o esternocleidomastoideo, que ele para de funcionar adequadamente. Então você não consegue girar a cabeça para um lado. Eu peço para você girar a cabeça para a direita, você gira para a esquerda, não. Né? Isso é sinal, por exemplo, de AVC no tronco encefálico. E aí você tá com vazamento. Corre com a pessoa para o hospital. E aí uma coisa que o Fabiano comentou muito bem, que é o tempo. Né? Porque o que acontece? Como tem vazamento, o vazamento molha a parede. Então dá problema na parede, né? Surge problemas. É a mesma coisa. Então, você tem o rompimento ou a isquemia do vaso, o sangue jorra para cima do tecido muscular, cerebral, e aí o tecido morre por conta disso, né? Então você tem meio que um hematoma. É igual um hematoma de um machucado. Por exemplo, quando você bate e fica roxo, seu cérebro fica roxo. Só que o tecido do cérebro é muito mais sensível. Né? E muito mais importante. Sim. E aí, o que acontece, por exemplo, quando você dá uma topada e fica com o roxo? Não incha, vai inchar. No cérebro acontece a mesma coisa, você tem um aumento da pressão intracraniana, né? Então o cérebro aumenta a pressão por causa do inchaço, depois diminui. E aí é por isso que, em alguns casos, dependendo do tipo de AVC e da extensão, você tem que cortar um pedaço do crânio da pessoa, para o cérebro poder inchar e depois desinchar, né?
Então, mas por que você não faz isso, por exemplo, com o seu joelho, quando você bate o joelho? Porque o tecido da pele é mais flexível. Então, tanto é que faz um inchaço, depois desincha, né? Quando você tem um hematoma na perna, por exemplo. Mas no cérebro não tem esse espaço, porque o cérebro é duro. E aí, para evitar isso, né, você tira um pedacinho, deixa ele respirar, aí ele respira e volta. Depois você coloca de novo o pedacinho. Não esquece de pôr o pedaço, tá? É importante. É exatamente igual a casa. Você quebra lá, troca o cano, depois passa a massa de novo. É a mesma ideia, tá? Não muda muito. Tem um outro caso também de AVC, que as pessoas pensam um pouco, que é quando você tem hipofusão. Você tem a hipertensão e você tem a hipofusão. Hipofusão é quando o sangue não chega. Não quer dizer que você tem trombo ou ele estourou. É que o sangue não chega. Então é quando a água não tem força para chegar no cano, né, na torneira. Tá? E aí isso também irriga. O cérebro é muito importante para levar oxigênio para as células. E aí você não tem oxigênio na célula, ela morre. Tá? Sim. Então a hipofusão ela acontece em duas situações. Quando você entra em choque, né? E não é choque porque você levou um susto, foi assaltado, não é isso. Você entra em choque séptico ou por alguma razão do corpo, ou quando você tem uma falência cardíaca. Então o coração está funcionando com uma força muito pequena. Então o coração não tem força de jogar o sangue nos extremos. E aí você pode ter, isso é um tipo de AVC também, né? Que falta sangue nas extremidades. Isso é diferente do infarto, como eu falei anteriormente, e o infarto tem uma sintomatologia diferente, que é um problema específico do coração, né? Então no infarto você vai ter dor no peito, uma respiração mais curta, e você vai ter uma dor irradiando ou para o braço, ou para o queixo, ou para as costas, né? Esse é um sintoma mais sensível, mas não é tão específico. Às vezes você pode ter dor no peito e ter outras causas, tá? Não quer dizer assim, vou morrer, já tô com dor no peito, calma. Tá? Então, às vezes, essa sintomatologia, dor no peito, respiração curta, a dor irradiando e tal, ela é associada com o infarto, mas pessoas que têm isso também podem não ter. Então, ela é mais sensível do que específica. Tá? Então, acho que todo mundo, assim, em geral, as pessoas ouvem falar sobre isso. Então, o que a gente deixa de dica por agora é você lembrar, no caso do AVC, dessa sintomatologia, paralisia no rosto, fraqueza no braço, dificuldade de fala, visão alterada e problemas na marcha. Se você identifica isso, corre com a pessoa, né, no hospital. E aí tem coisas assim, e aí tem trabalhos muito interessantes sobre isso, que quando você, a pessoa teve um AVC, você levou no hospital, ela está sendo tratada, né? Quando você faz a engenharia reversa, o que a pessoa estava fazendo? Porque aí o médico vai descobrir a causa. Então faz um monte de exames, né? Se a pessoa já tinha hipertensão, já tinha fibrilação atrial, já tem uma chance. Na fibrilação atrial é quando o coração não bate na velocidade correta ou no ritmo correto. Quando ele bate com... É aquilo que a gente chama de arritmia? Isso. Isso é o termo geral, né? E aí, dependendo do ritmo como ele bate, às vezes ele gera um trombo. Porque o que é o sangue? Tem as plaquetas, tem as células do sangue. Às vezes essas plaquetas elas se juntam e formam uma bolinha, né? Dá uma coagulada. Dá uma coaguladinha ali, uma quantidade de coagulação. E aí, às vezes, quando o coração bate num ritmo alterado... Imagina você... por exemplo, uma outra metáfora. Imagina que você está fazendo um bolo, né? E aí você mistura os ingredientes do bolo, você começa a mexer o bolo. Aí imagina que você está mexendo com uma velocidade constante. Por isso que você usa uma batedeira, né? Quando você usa a batedeira, ela gira para o mesmo lado com a mesma força, né? E aí o que acontece? A viscosidade da massa é a mesma. Fica constante. Fica mais consistente. Então faça esse teste. Pega você, começa a mexer a massa do bolo e de repente você mexe mais rápido e mais devagar. Vai começar a aparecer umas pelotas. É uma das razões pela quais o bolo sola. É porque você muda a velocidade de mistura, né? Tá vendo? Eu concordei comigo mesmo, eu gostei dessa analogia pra mim mesmo, né? Eu pensei agora. Então, é exatamente isso. Faz um bolo que você fica misturando ele de forma irregular, a chance dele solar é grande. Ele não cresce, né? Então, é a mesma ideia. Então, forma uma bolinha, aí essa bolinha vai para os extremos do cérebro e aí pode dar ruim, né? Você pode ter isso no cérebro, mas esse trombo pode ir para outros lugares também. Pode ir para o pulmão, pode ir para as extremidades, e aí você pode ter uma varize, né? Você pode ter coisas do tipo assim também, tá? Então, e aí, quando você faz essa genealogia do AVC, né? Tem uma coisa que são os desencadeantes.
Tem coisas assim, por exemplo, que se você vai investigar a pessoa que teve um AVC, eles chamam isso de dor de cabeça sentinela, né? Que é mais ou menos 7 dias antes do evento do AVC, a pessoa, se ela prestar atenção, ela identifica certas coisas, tá? E aí tem uma coisa muito que nos implica, quem? Assim, ó, homens têm 25% mais AVCs que mulheres. Então a incidência de AVC aí mostrando, né? É 4 vezes maior em homem do que mulher, tá? Homem tem 4 vezes mais AVC, tá bom? E aí, quais são as razões? Geralmente, o homem tem uma massa muscular maior, mas ele tem uma quantidade de gordura maior, então é ligado... existe uma incidência maior de hipertensão em homem, e aí isso é levado... tem a ver com fatores da vida mesmo, né? Homem come mais e não liga tanto pra si mesmo, tá? Então, você sabe disso muito bem, né, Kay? Você sabe. Uhum. Então, principalmente quando você era mais novo. Então, geralmente, essa dor de cabeça sentinela, que acontece mais ou menos 7 dias antes do evento, se você for rastrear, o cara pega. É mesmo? Sabe, o desgraçado pega. Aí ele fala, mas depois eu vejo. Deu ruim. Uhum. De novo, você na sua casa, é só uma manchinha na parede. Sim. Mas no seu íntimo você sabe que vai dar ruim. Uhum. Né? Você tá andando com o carro, o carro tá engasgando, tá batendo a lata. Depois eu vejo. É aí, entendeu? Entendi. Essa que é a manha do gato. Então, assim, os homens têm 25% mais AVCs, né? Mas 60% das mortes acontecem mais em mulheres. Olha só. Só que aí tem um fator confundidor, que é a idade. As mulheres vivem mais. Né? Como elas vivem mais, tem mais tempo pra casa dar ruim. E aí, por isso que a maior quantidade de mortes é em mulheres. Então, não é por ser mulher, é pelo fato da mulher viver mais. É a idade. Entendi. É a variável, tá? E aí, 2/3 dos eventos de AVC acontecem com pessoas acima de 65 anos, né? Mais 1/3 acontece nas pessoas acima de 40 anos, né? É quase um pouco menos de 1/3, aí o restante é o pessoal mais jovem. Então, e isso tem aumentado com o tempo. Então, os artigos epidemiológicos mostram, assim, que em pessoas com menos de 40 anos está aumentando a incidência de AVC mesmo. E aí mora todo tipo de negacionismo da desgraça também com isso. E aí, importante deixar claro isso também. De novo, eu tenho muito pouca tolerância com antivacina. Já peço desculpas desde já. É o meu calcanhar de Aquiles. Tamo junto, Otávio. Antivacina, cambada de arrombado. Tá? Uhum. Assim, não tem nenhuma razão que não seja ego próprio ou ser gratiluz demais. Isso me incomoda, tá? E me incomoda mais seus amigos que têm boa escolaridade e ainda são antivacina. Desculpa, tá? Eu tenho esse problema. Tem os arrombados que fica falando assim, a vacina aumenta a quantidade de AVC, de problemas de trombo, né, de tromboembolismos, e aí vai aumentar a quantidade de AVC, né? O cara tirou a informação da bunda, claramente. E aí, de novo, falta de educação científica na desgraça do satanás desse povo. Que é o seguinte, por exemplo, na época da Covid, a galera não tomava vacina porque era arrombada? Sim. Mas também porque ficava falando que, você tomar vacina aumenta a chance de ter trombose e vai ter AVC. Tá? O povo falava isso. Ai, meu Deus do céu. Por que o povo ensino médio não ensina direito o bagulho? Ó, tem muitos artigos mostrando isso já é bem consolidado. Se você pega a Covid sem vacinação, tá? Na época da pandemia. Se você pega a Covid, você vai ter entre 30 e 40 vezes mais chance de ter um tromboembolismo, tá? Se você pega a Covid, tá bom? Então você vai ter 40 vezes mais chance de ter um trombo e um AVC se você tem Covid. Pega a Covid. Beleza. Se você toma vacina, né, você vai ter uma chance aumentada na casa de 1/1000 de 1%. 1/1000 de 1%. 1% já tem 2 zeros. Você vai colocar mais 6, tá? É muito pouco, tá bom? Então a chance é muito, muito, muito baixa. Se você dividir, 40 vezes dividido por 0,000001, vai dar um número gigante. Então, milhões de vezes melhor, a chance de você ter AVC é milhões de vezes maior tendo Covid, sem vacina, do que tomando a desgraça da vacina, velho. Então, assim, não seja burro, tá? Quer controlar o que te controla? Seja uma pessoa decente e observe seu comportamento, em vez de ficar julgando porra de vacina que é feita há décadas com metodologia reprodutível. Sabe? E as pessoas, de novo, não entendem a diferença entre razão de médias e as médias. Que saco, tá? Então, assim, vacina não aumenta a chance de AVC mais do que qualquer outra coisa. Muito pelo contrário, diminui
a chance de AVC, tá? Então toma a sua vacina. Seja de gripe, de qualquer coisa, toma o raio da vacina. Não seja idiota, tá? Assim, você usa isso como desculpa porque você não quer observar o seu comportamento e mudar os seus hábitos, que é o que vai dar resultado de verdade. Você quer uma solução pronta. Isso não existe, tá? Os amigos do Ken que fazem marketing de publicidade que iludem você com isso, tá bom? Saúde, quando você pensa em... É uma coisa constante, cotidiana, é manutenção, tá bom? Não adianta, tá? Então, esse dado é muito importante. Outra curiosidade, também interessante. Você fala, por exemplo, tomar estatinas, né, remédio antihipertensivo e aspirina, né? A galera falou assim, eu posso ficar tomando uma aspirina por dia? Né? É aquela coisa, né? Você toma uma aspirina, afina o seu sangue, e aí diminui a chance de ter trombo, qualquer coisa assim, tá? O grau de evidência para você tomar medicamentos sem uma etiologia, sem exames, assim, tomar só pela alegria de viver. Sabe aquele povo, vou tomar umas vitaminas, porque mal não faz, né? Tem gente, eu vou tomar uma aspirina todo dia só pra dar aquela graça, né? Só pra fazer é igual, vou colocar gasolina no carro com aditivo, sabe? Pra dar aquela garantia que não vai dar ruim. O que a gente mostra pelos trabalhos populacionais e tal, é que a evidência disso tende ao inócuo. De novo, você vai fazer xixi mais caro, tá? Então, uma coisa, por exemplo, quem vai no médico, faz os exames, você tá com hipertensão, beleza, aí toma o remédio. Outra coisa, você não tá com nada, e só fica tomando por hipocondria, né? Isso previne alguma coisa? Não. Então, quando a gente chama de prevenção primária, que é quando você nunca teve um evento de infarto nem AVC, prevenção primária. Ficar tomando remédios assim só pra garantir ajuda? Não. Não, ajuda muito mais os riscos modificáveis. Atividade física, dieta e tal, né? Agora, em prevenção secundária, se você já teve um evento, aí ajuda, tá? Mas mesmo assim, o grau de ajuda é baixo. Sozinho, isolado. Você tem que fazer um compósito de coisas. De novo, ensino médio, né? Quando você tem eventos, se você concatena os eventos, você aumenta a eficácia de alguma coisa. Então, se eu nunca tive AVC nem infarto, né? Vale a pena eu ficar tomando aspirina open bar? Não. Mas vale a pena, por exemplo, eu cuidar da minha dieta e do meu exercício, e ter um padrão de vida um pouco mais adequado. E aí a gente fala desses riscos modificáveis, que são coisas muito interessantes. Que é, por exemplo, o que é risco modificável para você ter AVC? Atividade física é algo muito importante. E, de novo, não é ser marombeiro, tá? Qualquer quantidade, e a gente tem vários artigos sobre isso, que mostram qualquer quantidade de atividade física diferente de zero reduz sua mortalidade por qualquer causa. E isso faz parte do protocolo galinha, né? Galinha parada, galinha morta. Então, qualquer caminhada que você conseguir fazer, desde que você vai fazendo e vai aumentando aos pouquinhos, você vai ter uma redução de mais ou menos 26% na chance de AVC. Só fazendo atividade física constante, tá? Já ajuda muito. Obesidade. E aí diz respeito à composição corporal. Quando eu falo de obesidade, não estou falando de IMC. Eu estou falando da quantidade de gordura no corpo mesmo, a composição corporal mesmo. Então, se você tem uma quantidade de gordura muito alta em relação à massa magra, aí vale a pena fazer dieta e exercício para diminuir essa quantidade. Tá? Isso ajuda bastante também. E aí, quando eu falo em dieta, não é só vou comer alface. Não é isso. Tá? É você comer melhor. Né? Então, aí tem a questão dos ultraprocessados. E agora a gente fala, por exemplo, das causas relacionadas com pessoas mais jovens. A incidência de AVC em pessoas com menos de 40 anos está aumentando. Isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? Tá ficando mais jovem a média das pessoas, a média de idade das pessoas que estão sofrendo AVC. Exatamente. Só que assim, esse aumento não é tão grande, tá? Tem um aumento significativo no nível populacional, mas as causas são muito mais relacionadas aos riscos modificáveis. Então, por exemplo, não é vacina. Você é muito burro por achar isso. Não é vacina, os dados não mostram. Mas o que é? Dieta, principalmente consumo de ultraprocessado, né? Que é aquela comida mais fácil e mais barata. Infelizmente, a comida mais processada é a mais barata para muitas pessoas. Então, só que assim, então eu não posso nunca mais comer salsicha? A questão não é essa, tá? A questão assim, você pode comer, mas não pode comer todo dia. Por exemplo, álcool. Álcool aumenta a chance de AVC? Sim, aumenta muito, né? Só que assim, então eu não vou beber nunca mais? Não, a gente tem o Naruhodo sobre alcoolismo. Você pode tomar seu balang-dang, mas não todo dia, sabe? Esse é o negócio, entendeu? É aquela manutenção mesmo. Eu tô andando com o meu carro. Puta, o carro passou no buraco.
Aí quebrou o carro. Não passa todo dia no buraco, sabe? Passou uma vez, acontece, mas tá tudo bem, sabe? Dá uma olhada, né, e GG. E aí, assim, coisas que você não deveria fazer mesmo, que aí aumenta muito o AVC, tá? Desculpa, tá aqui. Cigarro aumenta o AVC loucamente. A chance. Parei de fumar, parei de fumar ontem. Muito bem, Reginaldo, vitória, palmas. Muito bem. Já completei 3 meses Ótimo, já sem cigarro. ótimo. Mas assim, tem que ser dito, cigarro aumenta muito. E aí, eu fumo vape, mesma coisa, tá? O vape é igual, temos o Naruhodo sobre vape, aumenta AVC, aumenta a hipertensão pulmonar, é uma merda, tá? Então, fumaça e pulmão não combina. É simples assim, tá? Mas é a minha maconhinha, a gente tem o Naruhodo sobre maconha, também não é legal. Tá? Mas se você quiser, nada impede, mas saiba, né? Aumenta. E aí, drogas, em geral, outros tipos de droga, principalmente cocaína e metanfetamina. Aumenta bastante a chance de AVC, tá? Porque cocaína e metanfetamina, em geral, gera arritmia cardíaca. E se você usa com frequência, aumenta a chance de trombo e aí pode dar ruim, tá? Então, né, não precisa nem falar. E uma outra coisa, um fator modificável importante, diabetes. Se você tem o açúcar no sangue muito alto, né, aumenta a chance de trombose e por aí vai, tá? Então, esses são riscos modificáveis que, com o monitoramento, você consegue evitar muito bem. E mesmo que você tenha o evento de AVC, ele não é tão grave, né? Aí, outros tipos de condicionantes que não são tão facilmente controlados. Por exemplo, anemia falciforme. Anemia falciforme é uma alteração da formação das hemácias, né? E é genético. Isso tem uma chance aumentada de ter AVC pela própria probabilidade de trombo, né? E você tem também questões ligadas a doenças autoimunes. Tem um nome genérico que chama vasculite. Vasculite é um nome bem genérico, tá? Tem vários tipos e tal. Mas, basicamente, por uma questão autoimune do próprio corpo atacar a si mesmo, né? Você tem uma migração de leucócitos que podem lesar as artérias. E aí pode aumentar a chance de AVC, tá? Mas, de novo, eu tenho anemia, vou morrer. Não. Vai no médico, faz o monitoramento e é isso, tá? É só ir monitorando. E outros riscos modificáveis que são muito importantes, que dizem respeito a variáveis mais distantes das pessoas, que um deles é trabalho. Horas de trabalho. Tem um artigo fantástico, alguns, que mostram assim, eles separaram em 2 grupos. As pessoas que trabalham mais que 55 horas por semana e menos que entre 35 e 40. Tá? Então, entre 35 e 40 horas por semana versus quem trabalha mais que 55 horas por semana, que é bastante, tá? As pessoas que trabalham 55 horas por semana ou mais têm 35% mais chance de ter um AVC e 17% mais chance de ter problemas no coração, pelo próprio estresse do trabalho. Certo. Né? Que aí é condicionado, se alimenta mal e tudo, e aí cria-se uma cadeia, né? Se a maior parte da semana você passa trabalhando, você passa muito pouco tempo fazendo a manutenção da sua própria casa. E aí dá ruim, tá? Então, isso é importante também. É ligado ao estresse no trabalho. Veja que é um episódio bem informativo. É um episódio informativo, mas no final, o que você tem que fazer é meio óbvio. Verdade. Bem óbvio, né? Então, porque a segunda causa de morte no mundo é AVC. Tá na casa de milhões de eventos por ano, né? Assim, milhões de eventos com uma certa proporção desses eventos redundando em morte. A primeira causa de morte é doença do coração, que seria o infarto. E a terceira causa de morte é câncer. E aí é por isso que essas são as sociedades médicas que ganham mais dinheiro. Você vai num congresso de neuro ou de cardio, é gigantesco, o congresso é monstruoso, é muito dinheiro. Uhum. Mas aí uma coisa que não é tanto da área médica, mas é importante, é uma coisa mais epidemiológica, ambiental. Tem 2 variáveis que estão aumentando o risco de AVC, sobretudo em pessoas mais jovens. Então, uma delas é o padrão alimentar, né? Sim. Que se você mudar o padrão alimentar, diminui bastante o risco, né? Mas tem outras 2 variáveis. Uma delas é poluição. Poluição é um fator distante, né? Você não consegue controlar de próximo, mas distante, vai aumentando estocasticamente a chance de AVC nas populações. Então, você tem que pensar assim, existem fatores que você pode controlar enquanto indivíduo. Sua alimentação, sua atividade física. Então, essas variáveis te controlam do ponto de vista próximo. Tem variáveis que controlam você do ponto de vista contextual. Então você não consegue controlar, mas você pode fazer pressão política e social para que coisas mudem. Políticas públicas. Sim. São 2 variáveis. Quais são elas? Poluição é muito associado no nível populacional com o aumento de número de casos de AVC, né? E aquecimento global. Essas variações de temperatura, lugares onde está muito frio e muito quente,
Quem? Agora é uma época que tá mais frio, né? Aqui em São Paulo. Mas menos de um ano atrás, a gente tava passando aquelas ondas de calor terríveis. Sim. Tá? Só que a gente tem memória curta. Então, essas variações de calor, de temperatura, variações muito altas, aumenta, muda, né? E é uma coisa que você não controla, muda a sua pressão arterial. Vai mudando a sua pressão arterial com frequência. Então, de novo, imagina que você tem um carro e você cuida bem do seu carro, tá? Mas a estrada tá ficando cada vez pior. Cada vez tem mais chance de ter um buraco, né? E vai chegar uma hora que vai estragar o carro, por causa da estrada. Não importa o quão bem você cuide dele, do ponto de vista próximo. Você entende o argumento? Né? Sim, sim. Então, a ideia é, vamos criar políticas públicas para cuidar melhor da estrada também, né? Então, essas duas variáveis são muito robustas, assim, a literatura é muito sólida. Poluição e aquecimento global. Sobretudo em pessoas mais velhas, essa oscilação da temperatura gera uma oscilação da frequência cardíaca, né? E aí vai gerando se o seu coração já não funciona muito bem, vai aumentando a probabilidade de fibrilação e arritmias, aumenta a chance de trombo, vai dar mais AVC, né? O mecanismo é bem direto, tá? Então, não tem jeito. Temos que cuidar das variáveis distantes também, né? Sim. Existe uma discussão, por exemplo, sobre esses microplásticos. Vai ter um Naruhodo mais pra frente que estamos reunindo evidências, trabalhos ainda, tá? Existe uma contribuição, mas ela entra na caixa da poluição. Quando você pensa em poluição, não é só poluição do ar. É poluição da água, e aí entra os microplásticos também. Tudo isso aumenta estocasticamente a chance de AVC. De novo, é o nosso padrão de vida. A gente quer viver pela lei do mínimo esforço. E não adianta. Você vai ter que tancar a responsabilidade do otário que você é. Mesmo. E cuidar de você mesmo. E do estilo de vida otário que a gente vai adquirindo. Exatamente. Né? E esse é o problema, porque como a gente se vê, e a gente aprende isso, a se ver como um consumidor e uma mídia, principalmente a pessoa que tem algum dinheiro, que tem privilégio, quais são os dois motes de uma pessoa com privilégios? O cliente tem sempre razão e eu tô pagando. É basicamente isso, né? Sim, né? Tá na boca de qualquer babaca, né? Exatamente. Alimentado por vocês que criaram toda a biologia dessa bosta, a semiótica. Eu não consigo, que inferno. Né? Então, só que aí o que vai acontecer? Tem coisas que só você consegue fazer por você mesmo. Não adianta eu ficar pagando R$2.000 a sessão com um médico arrombado de Facebook, de Instagram. Quando, na verdade, você tem que observar o seu próprio comportamento e tancar a responsabilidade próxima de fazer coisas chatas por você, sabendo que você vai ter um ganho no médio e longo prazo, né? Exercício de autocontrole. Isso tem a ver com o nosso Naruhodo, porque subir escadas previne transtornos psiquiátricos. Essa coisa de fato do seu dia a dia ser chato. Você tem que fazer coisas chatas por você mesmo. Fazer exercício é bom, Ken? É uma droga. É chato pra cacete, mas eu faço. Isso. Não, eu odeio. Eu odeio. Mas eu faço como se eu gostasse, porque é o que tem que ser feito. Exato. Eu adoro a definição do Drauzio Varela, né? Que fala assim, que ele corre, né? Maratonas, e aí perguntam pra ele se ele gosta de correr, ele fala, eu odeio correr, né? Mas é. Mas eu corro, porque preciso, com aquele jeito, né? Dobrando o R, né? Eu corro, o que eu tenho que fazer, né? Nunca me ocorreu de acordar e falar, nossa, que vontade de correr. Mas eu também não. Né? Mas eu vou lá e corro, é isso. Eu vou puxar ferro, eu fico olhando para aqueles, por que eu tô puxando 200 quilos nessa merda, sabe? Então eu vou treinar mesmo, às vezes eu vou treinar sumô, judô, o que eu tô fazendo tentando jogar esse cara, velho? Que saco. Sim. Mas tudo bem. Eu lembro que aí eu treino fora do Brasil em alguns lugares. Eu tenho orgulho disso e, antropologicamente é muito legal, assim. Você já ouviu uma luta de wrestling turco que chama Yagla Güreş, que você se enche de óleo e luta com outro cara pra colocar o umbigo do outro pro céu. Tem que virar de barriga pra cima. Tá. Mano, imagina no norte da Turquia, você lá cheio de óleo, se agarrando com o cara. Mano, o que eu tô fazendo? E se eu não tomar cuidado, ele vai me quebrar a coluna. Né? Mas tudo bem, vai. Depois que passa é interessante. Mas isso é pra mostrar que aqueles pequenos sacrifícios cotidianos que você faz, sim, você tem certeza que isso vai gerar um benefício pra você depois. Certo. Só que isso não vai tornar o fazer pior. Melhor. Não vai tornar. É um saco. O dia a dia é uma merda. Você coleta frutos. Só que o dia a dia vai continuar sendo um saco. E aí, é uma coisa que a gente fala em vários neurohodos, assim, o segredo da felicidade é você transformar ela em consequência e não causa. Se você faz uma coisa, eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz, você vai estar implicando ou a infelicidade de alguém, ou a sua. Porque vai dar ruim. Agora, eu vou fazer o que tem que ser feito. Isso é o que tem que ser feito. A felicidade vai ser uma consequência. Pode ser que ela não venha? Pode.
Você vai continuar odiando, mas você sabe que é o que tem que ser feito. E é simples assim. É assim que eu faço musculação hoje, Altair. É basicamente isso. E aí, por exemplo, eu sou amigo do Pirula já há muitos anos, quase até antes dele. Aliás, se você estava fora do planeta Terra nos últimos 2 meses, né? Essa campanha em prol do Pirula, né, para esse divulgador científico, youtuber e amigo, né, que sofreu um AVC, né, que está em processo de recuperação e que precisa de ajuda porque ele é arrimo de família, arrimo dos pais, né, gera empregos também para outras pessoas e então essa campanha é para ajudar nesse processo de recuperação aí, né, nesse período em que ele está incapacitado de trabalhar. E é um período, assim, para quem já teve parentes com AVC ou acompanhou, é um período longo e é caro. Né? Caro, precisa de ajuda profissional, né? Realmente é caro. E os trabalhos mostram muito consistentemente que a reabilitação melhora muito os efeitos do AVC posteriormente. No começo é muito caro, e quanto mais cedo você começar, mais rápido você gasta menos, né? Vai estabilizando. E aí a reabilitação feita pelo fono, físio e o educador físico é o fundamental, né? Então, treinamento de fala, treinamento de físio, né, do corpo, mais local, e o educador físico, né, que aí é uma coisa mais, quando você já recupera um pouco mais o treinamento de funcionalidade, são as 3 áreas do conhecimento mais relacionadas com a reabilitação que têm efeitos muito robustos na melhoria de funções e na qualidade de vida. AVC é um negócio assim, como mesmo o Fabiano falou, dá para prevenir, mas é aquela coisa, o tempo se impõe. Pode acontecer com qualquer um de nós mesmo. Sem dúvida. E é isso. Eu tenho uma coisa de achar que eu sempre tô perdendo tempo. De ter medo de estar perdendo tempo, sabe? Então, por exemplo, como eu dou aula há muitos anos, eu falo pros alunos assim, ó, você pode fazer o que você quiser comigo, não me faz perder tempo. Então eu tô aqui na aula, não faz barulho, vamos fazer a aula, tá, acabou a aula, não enche mais seu saco, sabe? Eu otimizo. E as pessoas às vezes percebem, até os naruhodos, né? Ele tem muito conteúdo, em geral. Né? Já me falaram assim, você podia tentar ser mais didático. Falou, não, eu não te trato como idiota e eu não quero perder tempo. Então eu vou condensar as coisas para que você ouça mais. Porque talvez pode ser a última vez que eu tô falando bagulho, sabe? Eu tenho essa sensação mesmo. Uhum. Então o Pirula, por exemplo, uma pessoa, a gente é amigo há muito tempo, eu ligava para ele assim, Pirula, você lavou o cabelo? Porque o dia que ele lavou o cabelo, ele não saía de casa. Fala, Pirula, você lavou o cabelo? Vamos sair. Né? Eu pegava, arrastava ele, a gente já foi jantar várias vezes, assim, me afetou muito, assim, o que aconteceu com ele. Ele está sendo bem aparado, bem cuidado. Ele é uma pessoa que tem muita sorte. Apesar de todas as dificuldades da vida, das questões e tal, ele também é uma pessoa que teve muita sorte. E assim como a gente tem sorte de ter tido ele, né? De ter ele, né? Com a gente também. Então, de novo, traz à tona a vida dessa coisa que... essa coisa que a gente não controla muito a vida. A gente controla o que a gente faz. Sim. Né? Cotidianamente, o que a gente faz. Sem dúvida. Então, a observação constante e a consistência da observação do seu próprio comportamento é a única coisa que você pode fazer por você mesmo, sabe? E eu já falei isso em outras oportunidades. O mal moderno do mundo não é a maldade. A maldade é um evento raro. É bem raro uma pessoa ser eminentemente má. Uhum. Mas a covardia é muito comum. Muito comum. Certo. Você deixar de fazer por você mesmo o que tem que ser feito é uma autocovardia que tem que ser evitada. É difícil às vezes, né? Mas você tem que tentar. Você tem que começar a brigar com você mesmo para fazer o que tem que ser feito e mesmo assim se você não vai gostar. É uma droga. Mas a partir do momento que você faz e a coisa vai andando, você vai engrenando. E para encerrar, é muito importante, eu falo isso até do Naruhodo. Agora em agosto, já vamos entrar no 9º ano do Naruhodo, hein, Ken? 9! Verdade. Você achava que ia durar 9? Meu Deus, eu nem imaginava. Nem pensar. Mas é exatamente isso. Já aconteceu muita desgraça na nossa vida nesses 9 anos, Ken. A ideia é não parar. É manter a consistência. E o resultado vem disso. Isso aí. Essa é a parada. Aconteceu o que aconteceu com o nosso amigo Pirula e tal. Ele vai se recuperar, mas tem um processo longo. E contamos com a ajuda de todos também na vaquinha, né? O primeiro link da descrição. Eu me sinto muito afortunado, assim, de ter conhecido. Ele é um grande exemplo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca em mim essa necessidade de eu perceber que eu ser chato comigo mesmo é algo que tem um payoff positivo. Sabe? De que vale a pena. E é isso. Não seja covarde consigo mesmo. Faça o que tem que ser feito. Sabe? Você só tem a ganhar. É isso daí. Faça o que tem que ser feito. Né? Assim, fazer musculação não é legal. Não.
mas você vai ter que fazer como se fosse legal, porque vai ter que ser feito. Isso, e faça direito, não faça safado. É isso aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.